Nesse momento, eu quero falar para todos os irmãos que ainda, aqueles que estão na igreja e aqueles que ainda estão no mundo. O meu nome é Anivaldo, eu sou pastor, moro em Gurupi, dirijo uma igreja aqui no setor Bela Vista de Gurupi. E eu quero falar de uma visão que eu tive. Aqui no Salmo 25, o versículo 14 fala: o segredo de Deus é para o que o teme. Ele lhe fará saber a sua aliança. Então eu quero dizer para todos os irmãos que estão me assistindo nesta hora, que a visão que eu tive no mês de fevereiro, eu tive uma visão que eu estava aqui em uma rua, praticamente 60 metros de comprimento. Essa rua estava tomada de gente, estava superlotada de pessoas. E de repente aconteceu uma tempestade de areia que estava cobrindo o povo. Quando eu corria para acudir em uma parte da minha direita da rua, quando eu olhava que eu estava lá tentando salvar aquela situação daqueles que estavam cobertos pela areia, quando eu olhei para a esquerda, estava coberto também. Então, praticamente foi 3 etapas de areia desse jeito, cobrindo as pessoas. Quando eu terminei de ver isso, quando eu terminei a terceira etapa, eu vi a voz de Deus me falando, disse: cada vez mais está ficando mais fundo. Quando passou disso, eu vi praticamente daquela multidão que eu estava vendo, tinha mais ou menos 20 pessoas comigo que estavam em cima da calçada onde eu estava. Outra visão, quero falar de outra visão que eu tive agora, no dia 19 de junho de 2020, que nós estamos falando, que eu tinha uma visão que eu estava passando por uma grande tribulação, eu vendo muitas pessoas atribuladas. Eu passei por vários lugares que achava que não tinha nem solução. Quando eu vi o povo falando, eu vi uma pessoa falando como que era a voz de Deus dizendo, de 12 jovens, um vai morrer, de 12 crianças, uma vai morrer. E aquilo continuou, aquela voz de eu andando, e de vez em quando eu via aquela voz falar comigo. Quando eu cheguei um pouco adiante, eu ia num caminhão, como que eu ia na direção do caminhão, mas só que eu não ia pegar no volante do caminhão, mas eu ia na cabina do caminhão, dirigindo o caminhão ali, e muita gente ia atrás na carroceria comigo. Quando eu chego na frente, tinha uma grade com uma carreta que estava tomando ali a estrada onde eu ia passar. Ali eu pasmei um pouco. Quando eu pasmei, veio a mulher e retirou aquela grade e eu entrei com o caminhão. Quando eu estou entrando na grade, eu lembrei e perguntei para a mulher: mulher, não disse que de cada 12 jovens, um vai morrer? E a mulher disse para mim: olha, de cada 12 jovens e cada 12 crianças, um vai morrer. Digo, eu aqui vou levando mais de 12 jovens, muito mais de 12 jovens, e vai comigo aqui nesse caminhão. E ela falou: mas os fiéis não vão morrer nenhum. E eu falei, e aqueles que de 12 vai morrer um, os fiéis não vão morrer. Aquele que vai salvar os fiéis, de 12 não vai morrer nenhum. Então, aqueles que forem infiéis, vai morrer 2, de cada 12 vai morrer 2. Então, os infiéis morrem pelos fiéis. Então, ali, quando eu terminei de ter aquela visão, então eu terminei também ali, quando eu terminei de ouvir essas palavras, também ali me terminou a visão. Então eu quero deixar essa mensagem para todos os que estiverem ouvindo, passe para as outras pessoas, para que podemos crer a essa libertação, essa salvação que nós estamos esperando para aqueles que forem fiéis. Eu digo para nós hoje, que nesse momento quem tiver, quem puder alcançar, ouvir esse vídeo, seja fiel, porque nós que somos fiéis, nós não vamos morrer antes do tempo. Deus não vai deixar nenhum poder da morte, nem a morte, nem Satanás, nem doença, nem o mal vai ter poder sobre nós que somos fiéis. Por isso eu quero dizer para nós, irmãos, vamos ser fiéis. Os nossos irmãos que estão na igreja, nossos irmãos que ainda estão no mundo, se aproxima de Deus. Quem não for santo, seja santo. Quem não for crente, seja crente. Quem não for fiéis, seja fiéis, porque essa é a solução que eu encontrei. E eu agradeço a Deus e agradeço a todos os irmãos que der ouvido a este vídeo que nesse momento estou passando. Muito obrigado.